Pare agora por um instante e escute com atenção, porque o que você vai ouvir não é apenas mais uma mensagem religiosa, não é apenas uma reflexão bonita para preencher o tempo, é um chamado direto ao coração, um convite que atravessa o barulho do mundo e confronta a alma com uma pergunta que ninguém consegue evitar por muito tempo: para onde você está indo de verdade? Em algum ponto da vida, todos nós percebemos que caminhar não é o mesmo que avançar, que estar em movimento não significa estar no caminho certo, e que é possível percorrer longas distâncias espirituais e ainda assim continuar perdido por dentro. Vivemos em uma geração cheia de opções, caminhos, vozes e promessas, mas também marcada por confusão, cansaço interior e uma fome silenciosa por sentido. As pessoas sabem fazer planos, sabem correr atrás de objetivos, sabem construir imagens de sucesso, mas poucas sabem responder com sinceridade onde tudo isso termina e se, no fim, vale mesmo a pena. É nesse cenário que as palavras de Jesus ecoam com uma força que não envelhece e não perde autoridade. Ele não fala como quem oferece uma opinião entre tantas outras, nem como quem sugere mais uma alternativa espiritual. Ele fala como quem revela uma verdade absoluta e viva ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras não foram ditas em um momento confortável, não nasceram de um ambiente de segurança ou tranquilidade. Jesus as pronunciou na véspera da cruz, quando o peso da dor, da traição e da morte já estava diante dele. Os discípulos estavam confusos, assustados, sem entender o que estava acontecendo, e Tomé expressa aquilo que muitos carregam até hoje, quando pergunta como poderiam saber o caminho se não sabiam para onde ele estava indo. Essa pergunta não é teológica, é existencial. É o grito de quem crê, mas também teme, de quem segue, mas não vê com clareza. A resposta de Jesus não vem em forma de explicação longa nem de instruções detalhadas. Ele não desenha um mapa, não lista etapas, não apresenta um plano alternativo. Ele oferece a si mesmo: eu sou. Aqui começa a separação entre o cristianismo verdadeiro e qualquer outra proposta espiritual. Jesus não aponta para algo fora dele, não transfere a responsabilidade para um sistema, uma regra ou um método. Ele se apresenta como o próprio caminho. Isso significa que seguir a Deus não é encontrar uma rota melhor, é se relacionar com uma pessoa. O destino não é um lugar, é o Pai. E o caminho até ele não é uma ideia, é Cristo. Muitos querem chegar a Deus, mas poucos querem caminhar com Jesus. Querem o céu, mas não querem o processo. Querem a promessa, mas resistem à transformação. Querem o descanso final, mas evitam a entrega diária. O problema não é desejar o destino, é rejeitar o caminho. Seguir Jesus exige movimento, e movimento exige renúncia. Não existe caminhada sem deixar algo para trás. Velhos hábitos, velhas rotas, velhas seguranças. O coração humano prefere caminhos largos, previsíveis e confortáveis, mas Jesus oferece um caminho estreito e, justamente por isso, seguro. Fora dele, toda rota espiritual termina em vazio, mesmo que pareça bonita por um tempo. Quando Jesus diz que ele é a verdade, ele confronta diretamente o espírito da nossa geração. Vivemos em um mundo onde tudo virou opinião, onde a verdade é moldada de acordo com conveniência, desejo ou circunstância. Cada um cria sua própria versão do que é certo, do que é bom, do que é aceitável. Mas Jesus não se adapta às nossas vontades. Ele permanece o mesmo. A verdade não é um conceito abstrato, não é uma ideia mutável. A verdade tem rosto, voz e presença. A verdade confronta antes de confortar, corrige antes de afirmar, expõe antes de curar. Por isso tantos dizem amar a verdade, mas poucos permanecem quando ela exige mudança real. Seguir Jesus é permitir que essa verdade governe decisões, pensamentos e atitudes. Não apenas aquilo que se diz em público, mas aquilo que se escolhe no secreto. Não apenas o discurso religioso, mas o comportamento quando ninguém está observando. A pergunta que ecoa aqui não pode ser ignorada. A verdade de Cristo molda suas escolhas ou apenas decora suas palavras? Porque é possível falar de Jesus
e ainda viver distante do seu governo. É possível citar versículos e continuar seguindo a própria vontade. A verdade liberta, sim, mas antes ela revela o que precisa ser abandonado. E então Jesus declara algo ainda mais profundo ao dizer que ele é a vida. Não uma vida futura apenas, não apenas uma esperança distante após a morte, mas vida agora, vida plena, vida verdadeira. Muitos estão vivos biologicamente, respiram, trabalham, produzem, sorriem, mas estão espiritualmente vazios. Vivem no automático, sobrevivem, mas não experimentam a vida que Deus planejou. Jesus não veio para melhorar o velho eu, ele veio para gerar uma nova vida. Essa vida nasce da comunhão com ele, da entrega diária, da fé que permanece mesmo quando não há respostas imediatas. Talvez você esteja cansado agora, carregando um peso que não sabe explicar. Talvez esteja confuso, tentando equilibrar fé e controle, confiança e medo. Ou talvez esteja percebendo, neste exato momento, que tem seguido muitos caminhos ao longo da vida, mas não o caminho. Essa meditação não é para condenar, é para chamar de volta. Jesus não rejeita quem está cansado, ele convida. Ele não aponta o dedo, ele estende a mão. Ele diz: vem e segue-me. Aqui, agora, ele não te oferece mais informação, ele te oferece direção. Não entrega apenas respostas, ele chama para caminhar com ele. E isso é apenas o começo. Permaneça, porque o caminho continua. E na próxima parte, vamos aprofundar por que esse caminho é exclusivo, por que poucos o aceitam e por que, apesar do custo, ele é o único que conduz à vida verdadeira. Quando Jesus afirma que ele é o único caminho ao Pai, ele não está fechando portas, ele está revelando a única porta que realmente conduz à vida. Essa é uma verdade difícil de aceitar para um mundo que prefere opções, alternativas e atalhos. O ser humano gosta da ideia de escolher, de adaptar a verdade à própria realidade, de construir um caminho que não exija rendição total. Mas Jesus não negocia sua identidade. Ele não diz que é um dos caminhos possíveis, ele diz que é o caminho. Isso confronta diretamente o orgulho humano, porque nos tira do centro e nos coloca diante da necessidade de confiar completamente em Deus. Por isso poucos aceitam esse caminho, não porque ele seja injusto, mas porque ele exige entrega. Exige reconhecer que não somos suficientes, que não sabemos tudo, que precisamos ser conduzidos. A exclusividade do Evangelho não nasce da arrogância, nasce do amor. Se houvesse outro caminho, a cruz não teria sido necessária. Se fosse possível chegar ao Pai por mérito próprio, esforço humano ou religiosidade, Jesus não teria se entregado até a morte. A cruz é a prova de que não havia outro meio, e também a prova do quanto Deus estava disposto a fazer para nos resgatar. Muitos se incomodam quando ouvem que ninguém vem ao Pai senão por Jesus, mas raramente se perguntam o que essa afirmação revela sobre o coração de Deus. Ela revela que ele não nos deixou perdidos tentando descobrir o caminho sozinhos. Ele mesmo veio ao nosso encontro. Jesus é a ponte entre o céu e a terra, entre o pecado e a graça, entre a perdição e a reconciliação. Fora dele, o ser humano pode até ser religioso, moral, bem-intencionado, mas continua separado de Deus, porque o problema não é apenas comportamento, é natureza, e somente Cristo transforma o coração. Seguir esse caminho significa aceitar que a fé cristã não é uma coleção de ideias bonitas, mas uma caminhada diária. Não é apenas crer com a mente, é obedecer com a vida. Caminhar com Jesus é aprender a confiar quando a lógica falha, é continuar andando quando as respostas não chegam, é permanecer fiel quando tudo ao redor incentiva a desistência. Esse caminho passa pela cruz, passa pela renúncia, passa pela transformação interior. Por isso tantos começam animados, mas poucos permanecem até o fim. O mundo oferece caminhos fáceis, rápidos e atraentes. Promete felicidade sem compromisso, liberdade sem responsabilidade, prazer sem consequência. Mas esses caminhos cobram um preço silencioso. Eles podem parecer largos no início, mas conduzem ao vazio, à frustração e, muitas vezes, à perda do sentido da vida.
Jesus oferece um caminho estreito, sim, mas nele há direção, há propósito e há descanso para a alma. O descanso que não depende de circunstâncias, mas da certeza de estar caminhando com Deus. Quando Jesus diz que Ele é a verdade, Ele também está dizendo que fora dele tudo é instável. Ideias mudam, valores se transformam, padrões morais são redefinidos conforme o tempo. O que ontem era certo, hoje é questionado. O que ontem era errado, hoje é normalizado. Mas Cristo permanece. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Seguir a verdade, que é Jesus, é escolher permanecer firme quando tudo ao redor muda. É escolher obedecer mesmo quando isso custa aprovação, conforto ou aceitação. Essa verdade não é apenas algo que se aprende, é algo que se vive. Ela confronta o pecado que queremos esconder, expõe as motivações erradas, corrige o orgulho disfarçado de espiritualidade. Por isso tantos preferem uma fé superficial, que não incomoda, que não confronta, que não exige mudança real. Mas a verdade de Cristo não aceita ser reduzida a um discurso bonito. Ela pede arrependimento, transformação e obediência. E então chegamos à vida que Jesus oferece. Não uma vida sem problemas, não uma existência isenta de dor, mas uma vida cheia da presença de Deus. A vida eterna não começa apenas após a morte, ela começa quando Cristo passa a viver em nós. Quando deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para Ele. Quando a nossa identidade deixa de estar no que fazemos, no que possuímos ou no que os outros pensam, e passa a estar em quem somos em Cristo. Muitos sobrevivem espiritualmente porque nunca se renderam completamente. Tentam seguir Jesus mantendo o controle, tentando conciliar o velho eu com a nova vida. Mas o Evangelho não é uma reforma, é um novo nascimento. Não é Cristo ajustando nossa velha vida, é Cristo se tornando a nossa vida. Isso exige morrer para si mesmo, abandonar antigas prioridades, redefinir o que realmente importa. Talvez você esteja ouvindo isso e percebendo que sua fé se tornou pesada, cansativa, sem alegria. Talvez porque, em algum ponto, você parou de caminhar e começou apenas a observar. Ou talvez porque tentou carregar sozinho aquilo que só pode ser sustentado pela graça. Jesus não nos chamou para carregar o fardo sozinhos, Ele nos chamou para caminhar com Ele. O jugo é leve quando é compartilhado com Cristo. Aqui agora, esta meditação te chama a uma decisão interior. Não uma decisão emocional passageira, mas uma escolha consciente de voltar ao caminho, de se alinhar à verdade e de viver a vida que Ele oferece. Seguir Jesus não significa entender tudo, significa confiar. Não significa nunca cair, significa sempre levantar e continuar andando. Não significa ausência de luta, significa a presença de Deus em meio a ela. Permaneça. Porque na próxima parte vamos falar sobre o custo desse caminho, a perseverança necessária para permanecer nele e a esperança eterna que aguarda aqueles que escolhem seguir Jesus até o fim. O caminho continua e a decisão se torna ainda mais clara. Chegar até aqui já revela algo importante. Permanecer no caminho exige mais do que curiosidade espiritual, exige disposição para continuar mesmo quando a mensagem confronta. E é exatamente isso que Jesus sempre deixou claro. Segui-lo nunca foi um convite para uma vida fácil, confortável ou isenta de conflitos. Pelo contrário, ele foi honesto desde o início ao afirmar que quem quisesse segui-lo precisaria negar a si mesmo, tomar a sua cruz e caminhar após ele. O caminho é único, a verdade é absoluta e a vida é eterna, mas o preço do discipulado é real, e poucos estão dispostos a pagá-lo. O custo não começa nas perdas externas, começa no interior. Começa quando o ego deixa de ocupar o centro, quando o controle é entregue, quando a vontade própria se submete à vontade de Deus. Esse é o ponto onde muitos desistem. Porque seguir Jesus significa aceitar que nem sempre entenderemos o caminho, mas ainda assim escolheremos confiar. Significa abrir mão da ilusão de autonomia e reconhecer que a verdadeira liberdade nasce da obediência. O mundo chama isso de fraqueza, mas o reino chama de fé. Ao longo da caminhada, surgem momentos em que o caminho parece solitário.
A rejeição aparece, às vezes de forma explícita, às vezes silenciosa. Pessoas se afastam, valores entram em choque, escolhas se tornam incompreendidas. Jesus nunca escondeu isso. Ele disse que assim como foi rejeitado, seus seguidores também seriam. Mas ele também prometeu algo maior, que jamais nos deixaria sozinhos. A presença de Cristo no caminho sustenta quando o coração se sente cansado e a alma ferida. Perseverar nesse caminho exige uma fé que não depende de resultados imediatos. Exige continuar orando quando o céu parece em silêncio, continuar obedecendo quando não há aplausos, continuar confiando quando as circunstâncias não mudam. Essa é a fé madura, aquela que não se baseia apenas no que Deus faz, mas em quem Deus é. Muitos querem seguir Jesus enquanto os milagres acontecem, mas poucos permanecem quando o chamado é para confiar sem ver. E ainda assim, apesar do custo, não existe perda real em seguir Jesus. Tudo o que é deixado para trás nunca se compara ao que é encontrado nele. O mundo promete muito e entrega pouco. Cristo pede tudo, mas entrega vida em abundância. Ele transforma dor em propósito, espera em amadurecimento e renúncia em liberdade. Quem perde a vida por amor a ele, na verdade, a encontra. Quem abre mão do controle descobre o descanso. Quem se rende experimenta a verdadeira paz. Seguir Jesus redefine o significado de sucesso, de vitória e de alegria. A alegria deixa de estar nas circunstâncias e passa a estar na comunhão. A segurança deixa de depender do que se possui e passa a depender de quem se segue. O cristão não caminha porque o caminho é fácil, mas porque sabe que está no caminho certo. E isso muda tudo. Talvez você esteja ouvindo esta meditação em um momento de cansaço profundo. Talvez esteja questionando se vale a pena continuar, se o esforço compensa, se a fé ainda faz sentido. Ou talvez esteja percebendo, agora, que tem vivido uma fé superficial, sem entrega real, sem compromisso profundo. Seja qual for o seu ponto na jornada, o chamado de Jesus continua o mesmo. Ele ainda olha para corações comuns e diz: segue-me. Essa não é uma ordem dura, é um convite cheio de graça. Jesus não chama os perfeitos, ele chama os dispostos. Não chama os fortes, chama os dependentes. Não chama quem já chegou, chama quem está disposto a caminhar. O caminho é estreito, sim, mas leva à vida. E no fim da jornada, nada do que foi deixado para trás se compara à glória de estar com ele. Hoje é dia de renovar a decisão, não apenas de acreditar em Jesus, mas de segui-lo, não apenas de ouvir suas palavras, mas de andar em seus passos. Aqui e agora, escolha o caminho, permaneça na verdade, viva a vida que só Cristo pode oferecer, porque fora dele há apenas existência, mas nele há vida, sentido, esperança e eternidade. E quando a caminhada parecer longa demais, lembre-se, o mesmo Cristo que chama para o caminho é aquele que caminha ao seu lado até o fim.